Hoje, então, a gente vai falar sobre o segundo livro lido na maratona, que foi o Um, Dois e Já, da Inês Bortagaray. A Inês é uma autora uruguaia, ela é uma autora contemporânea. Esse foi o primeiro e único livro dela lançado até então aqui no Brasil. Ela só escreveu um outro livro. Ela é roteirista de cinema também, mas o único livro dela brasileiro, aliás, versão no Brasil, é esse daqui, que é uma da finada Kozak Naif. E você encontra ele baratíssimo na Amazon. De vez em quando rolam umas promoções muito baratas e você consegue adquirir por menos de R$ 10 esse livro. E é um livro muito, muito bom. É um livro muito simples, é um livro muito curto. Eu acho que foi o livro que eu li mais rápido em toda a minha vida. Eu li uma sentada só, em questão de 2 horas eu já tinha terminado ele. E a escrita dela é muito fluida, porque assim, a história é contada por uma criança, pela visão de uma criança. E a maneira como o livro é contado, como a escrita é feita, parece realmente que é uma criança. Né? Existem alguns livros que são narrados por menino ou menina, ou enfim, uma criança, mas que a gente consegue perceber que apesar de ser um personagem infantil, mas a escrita ela tem um quê lá de adulto que o autor deixa escapar ali durante as palavras no meio dos parágrafos, mas nesse caso não. Parece que de fato foi uma criança que escreveu, porque a maneira como ela narra os acontecimentos, com que ela faz os fluxos de consciência, com que ela descreve as coisas é muito, muito ingênuo, é muito natural de uma criança. Então você não consegue ver um adulto escrevendo daquele jeito ou falando aquilo. Você imagina uma criança, assim como a própria protagonista ela é. Então aqui a história, na verdade, é de uma viagem de carro que uma família faz para uma praia. Teoricamente, supostamente é uma viagem de férias. E essa família é formada pelos pais, né, o pai e a mãe, e 4 filhos, né? Tem um menino mais velho e 3 meninas mais novas. E uma dessas meninas do meio é a nossa narradora. Então ela vai contar já a história iniciando dentro do carro, a viagem já acontecendo há alguns dias, e tem lá aqueles dilemas infantis, né, para poder dividir quem é que vai ficar na janela, para poder ter uma visão melhor, quem que vai ficar no meio e assim ficar mais perto dos pais. Então ela vai narrar brincadeiras que ela fazia dentro do carro com esses irmãos, as brigas que existiam lá dentro, o que ela percebia dos pais, porque ela vai fazer algumas pontuações a respeito do que ela pensa do pai, do que ela pensa da mãe, a maneira como ela enxerga a vida dos dois, como ela percebe a interação de um com o outro, do irmão mais velho com a irmã mais nova. Então ela vai fazendo essas conexões, a maneira como ela vai tentando interpretar tudo aquilo é o que é o mais interessante. Né? Ela tem também uma brincadeira que ela faz com os postes, inclusive por isso que o título do livro é esse, né? 1, 2 e já, porque cada poste que passa ela vai contando 1, 2, 3, 5, 10, 15, por aí vai. Então assim, ele é um livro muito nostálgico e ao mesmo tempo você consegue se identificar demais com aquela situação. Não é nenhuma questão de identificação com a personagem em si, é com a situação mesmo, com aquele todo. Ao mesmo tempo em que eu estava lendo o livro, eu sempre ficava me remetendo a coisas da minha infância, né? Não só em viagens, como mesmo na minha dinâmica, na minha rotina familiar dentro de casa. Mas voltando para o que está acontecendo no livro, por exemplo, sempre que também tinha alguma situação, algum momento em que ela narrava e que acontecia algo parecido comigo, que eu percebia que existia na minha infância, eu acabava me apegando ainda mais àquele conteúdo. Né? Então, por exemplo, ela usava os postes para poder contar a viagem, né? A distância até chegar na praia. Eu já fazia uma coisa muito parecida, eu contava por cidades. Eu sempre ficava perguntando para os meus pais quantas cidades faltavam, porque na minha cabeça a distância ela era melhor medida por cidades, não por quilômetros. Meu pai sempre falava, não são cidades que medem a distância, são quilômetros. Mas na minha cabeça de criança eu não conseguia ter uma delimitação tão completa assim, a respeito de quilometragem do que cidades, que para mim era uma coisa visível, mais palpável. Então para ela acontecia a mesma coisa. Ela sempre enjoava também nas viagens, isso acontecia comigo também. Então assim, o livro é cheio, é recheado de coisas que você vai se identificar de alguma forma e é muito emocionante, é muito atrativo. A palavra principal acho que seria identificação e nostalgia. Seriam 2 palavras que iriam descrever muito bem a história desse livro. Então, se você tiver um tempo muito curto, você quiser sair de uma ressaca literária, ou tiver pouco tempo para ler e quiser uma coisa mais light, pode escolher esse e-mail do 1, 2 e já, da Inês Bortagaray. É um livro que você não vai se arrepender e vai passar voando e vai te dar até uma saudade, uma espécie de quero mais, porque realmente a história acaba aqui de uma forma muito abrupta e você realmente
quer algo mais, mas não tem mais porque a história é aquilo e acabou. É quase como uma brincadeira de criança que passa muito rápido, mas ali vai e fica, né? Uma memória. Como eu falei lá no Instagram e no vídeo do vlog, esse livro é quase como um afago na memória, é quase como um afago que você faz na sua lembrança enquanto criança. Se você gostou do livro, se você já leu, né, deixa nos comentários lá embaixo o que você achou, como é que foi a sua experiência com relação a ele. Faz uma avaliação do vídeo também. Me segue nas redes sociais que estão no box de descrição lá embaixo. Obrigado por ter assistido e até mais.